quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus, és Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Como é que você ora? Como é que você faz a sua oração? Como é que você costuma orar? Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa usa algumas palavras, e existem até pessoas que simplesmente repetem algumas orações. Mas hoje, nessa noite, eu gostaria de falar com você um pouco sobre oração. Esse é o nosso tema de hoje. Falar um pouco, tirar um pouco das dúvidas e talvez até estar trazendo para você uma orientação bíblica para que de repente você, se tem cometido algum erro nas suas orações, que você possa estar corrigindo
se assim você achar necessário. Essa oração que nós começamos, ela se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 9. E ela nos traz um padrão, ela nos traz um esboço, um exemplo de como orar, de como você fazer a sua oração. E hoje eu gostaria de trazer a oração baseado num texto, a gente aprender sobre a oração baseado num texto que se encontra em João capítulo 15, versículo 15. Esse texto diz assim, preste atenção: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Esse texto diz o seguinte, olha, Jesus falando, eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu recebi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. Então, eu gostaria de falar com você sobre oração, com este pensamento de que Jesus nos tem como amigo. Então, todas as vezes que nós formos orar, toda vez que você for orar, eu gostaria que você lembrasse que você está conversando com um amigo. Todas as vezes que você parar para orar, lembre-se, você vai estar conversando com um amigo. Porque Jesus disse, eu não vos chamo servo, mas eu tenho chamado vocês de amigos. Então lembrem-se, oração é uma conversa. Nós temos que tirar da nossa mente esse paradigma, essa ideia de que oração é algo, tem que ser algo bonito, tem que ser algo que chame a atenção, tem que ter palavras bonitas. Não. Quando você for orar, lembre-se, você vai estar conversando com alguém que disse para você, eu vos tenho chamado de amigo. Alguns erros que nós cometemos quando oramos. Primeiro, se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então o primeiro erro, queridos, o primeiro erro que às vezes nós podemos cometer é tentar se amostrar, é tentar se exibir. Não ore para se exibir. Não ore para que as pessoas vejam o quanto você ora bem. Existem igrejas, existem pessoas dentro de igrejas que há uma disputa de quem ora melhor. Não, para abrir o culto eu vou começar colocando o irmão tal, porque a oração dele é bonita. No domingo à noite eu vou colocar sempre o pastor fulano, porque a oração dele é muito bonita, ele usa umas palavras poderosas. Jesus disse, quando orares, não façam como eles, que oram de pé nas praças para se mostrar, para dizer que são os taus. Não façam isso, porque eu lhes asseguro que eles já receberam o seu galardão. Então, primeiro erro, quando orar, não tente se exibir. Segundo erro, ao orar, não repita sempre as mesmas palavras. Verso 7 do mesmo texto que nós lemos diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não useis de vãs repetições.
Eu não sei como é que você tem orado, eu não sei qual é o modelo da sua oração, mas por favor, para de criar modelos de oração e ficar repetindo sempre. A Bíblia chama de vã repetições, inútil repetições. Não use repetições, não perca tempo, um tempo precioso para a oração, repetindo sempre as mesmas coisas. Vamos pegar um exemplo aqui. Lembra do nosso texto que Jesus nos tem como amigo? Imagina que você tem um grande amigo. Imagina que você chega na casa desse amigo e você chega e fala sempre a mesma coisa. Digamos que você chega, sei lá, de repente eu chego lá na casa do Danilo. Danilo, e aí, cara, como é que tá? Tudo bom? No outro dia eu chego e eu digo a mesma coisa. Danilo, e aí, como é que tá? Tudo bom? Danilo, e aí, como é que tá? Tudo bom? Danilo, e aí, como é que tá? Tudo bom? E todos os dias eu chego na casa dele e eu só falo isso. Qual é o gosto que o Danilo vai ter de conversar comigo? Qual o sentido que faz eu ir na casa do Danilo para dizer sempre a mesma coisa? Qual é o sentido que faz o amigo ir na casa do outro ou mandar mensagem para o outro falando sempre a mesma? Não vai perder a graça a amizade, vai perder a graça o relacionamento. Por isso que Jesus diz, não use vãs repetições, porque não faz sentido. Não faz sentido você estar falando sempre, repetindo sempre a mesma coisa. Então, evita esses dois erros. Primeiro, não tente se exibir quando orar. Segundo, não use de vãs repetições. Tenta mudar, ajustar um pouco a tua oração. Conversa com Ele. Abre o jogo com Deus. Desenvolva uma intimidade com Ele. Sabe, um dia, um grande amigo meu estava conversando com outro irmão da igreja e esse irmão da igreja dizendo para ele, olha, eu não concordo com essa música, a música tal, porque a música tal chama Deus de tu. E ele disse assim, olha, eu só chamo de tu quem eu tenho intimidade. Quem eu não tenho intimidade, eu não chamo de tu. É claro que não quero entrar no mérito aqui, na forma de tratar, mas a questão é, desenvolva uma intimidade com Deus. Porque a partir do momento que você desenvolve uma intimidade com Deus, você vai sentir que você tem liberdade para conversar com Ele, abertamente. Para conversar assuntos que você conversa com um amigo, para conversar assuntos que você conversa com a esposa, para conversar assuntos que de repente esteja entalado aqui e você queira desabafar. Mas para isso, você precisa desenvolver uma intimidade com Ele. Orar é bom demais. E talvez você tenha orado, e talvez você tenha por muitas vezes orado a Deus. Então eu gostaria de tentar responder uma pergunta que a gente sempre ouve. Por que as minhas orações não são ouvidas? Pastor, ora pela minha mãe, pastor, ora pela minha família. Porque às vezes eu sinto que a minha oração não é ouvida. E eu gostaria de citar aqui pelo menos 3 motivos que podem impedir de a sua oração ser ouvida. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim, peça-a, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Segredo da oração, o segredo para a oração ser ouvida é peça com fé. Porque aquele que pede duvidando, a sua oração acaba sendo lançado de um lado para o outro. Quer dizer, não vai a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum, fica flutuando, porque a pessoa está pedindo, mas está pedindo duvidando de que Deus pode fazer. Queridos, por isso que eu falei
agora há pouco eu falei que nós devemos desenvolver uma intimidade com Deus. Porque quando você desenvolve uma intimidade com Deus, você não vai duvidar do que Ele é capaz. Quando você desenvolve uma intimidade, quando você conhece a Deus de verdade, você sabe que Ele tem potencial para fazer e que Ele pode fazer por você. E você vai pedir com fé, sem duvidar. Segunda coisa que impede que a nossa oração seja ouvida ou que a nossa oração seja respondida, quando a causa é injusta. Tiago capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, quando o seu pedido é mal, quando o seu pedido não faz sentido para Deus, quando o seu pedido é para você gastar com deleites, você pode não receber. Quando o seu pedido não está de acordo com a vontade de Deus, você pode não receber. E a terceira coisa, por que a minha oração não está sendo ouvida? Por que a sua oração pode não estar sendo ouvida? Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vou repetir a parte B do verso 2. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A terceira coisa que pode impedir que a nossa oração seja ouvida ou respondida são os pecados. Por isso, como é que está a tua vida, querido? Como é que está a tua vida diante de Deus? Você tem vivido uma vida de santidade? Ou você tem vivido uma vida desleixada diante de Deus? Uma vida imunda, cheia de pecados? Como é que está a sua vida? Os pecados podem impedir, podem encobrir a sua oração. O seu pecado pode encobrir o rosto de Deus para que Ele não te ouça. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, amados, abandone, se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor e abandone os seus pecados para que a sua oração possa ser então de fato ouvida. E amados, muitas vezes nós sentimos quando a nossa oração é ouvida. Quantas e quantas vezes você não já orou e você viu a sua oração ser respondida? Quantas e quantas vezes você já orou e você sentiu Deus falar com você? E você sentiu Deus respondendo a sua oração? Isso é fantástico. Essas são experiências incríveis. E como chegar a esse ponto? Vamos recapitular? Evite os erros de se exibir, tentando se mostrar na oração. Evite repetir sempre as mesmas coisas na sua oração. Quando for orar, tenha fé. Ore sempre por algo justo, por algo bom, algo que esteja de acordo com a vontade de Deus. E abandone os seus pecados. E se converta ao Senhor. Então você vai poder orar e ter as suas orações ouvidas. Diante dessa mensagem, queridos, sobre oração, eu gostaria de desafiar você. Você que está assistindo esse vídeo, você que está participando, desses cultos no lar, e que agora entende o quanto a oração é importante e o que fazer para a sua oração ser ouvida, eu gostaria de desafiar você nessa próxima semana, começando a partir de sábado. A gente
nós que estamos cultuando ao Senhor, nos levantarmos todos os dias, às 6 horas da manhã. E nesse momento nós dobrarmos os nossos joelhos, não é deitado, não é sentado, mas de joelhos, orar ao Senhor. Orar ao Senhor e pedir a Deus em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e pedir a Deus em favor das pessoas que estão sendo infectadas com o coronavírus, e pedir a Deus em favor das pessoas que estão na linha de frente, que estão no campo de batalha, as pessoas que trabalham na saúde, as pessoas que estão trabalhando nessas barreiras, as pessoas que estão atendendo as vítimas do Covid-19 nos hospitais, orando em favor dos policiais, dos bombeiros, né, os profissionais de segurança pública que também estão na linha de frente juntamente com os profissionais da saúde, que nós possamos estar orando durante esses dias pelas autoridades do país. Sim, ore pelo seu presidente. Ainda que você não goste dele, ore por ele, porque a Bíblia nos diz que nós devemos orar pelas autoridades, pelos médicos. Vamos estar nos levantando às 6 horas da manhã, para orar por essas pessoas. Vamos nos levantar às 6 horas da manhã para estar orando por todos aqueles que perderam o seu emprego. Vamos estar nos levantando às 6 horas da manhã para orar pela economia do nosso país. Para orar por aquelas pessoas que perderam o seu emprego e que ainda estão conseguindo sobreviver porque estão recebendo um auxílio emergencial. Mas que quando esse auxílio acabar, talvez não tenha o que dar para os seus filhos. Vamos nos levantar às 6 horas da manhã para orar pelas igrejas que não estão sendo abertas, que não estão abrindo as portas do templo por conta dessa pandemia. Vamos nos levantar às 6 horas da manhã para orarmos uns pelos outros. O desafio está lançado. A partir de sábado, às 6 horas da manhã, vamos estar juntos, orando ao nosso Deus. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, meu Pai, meu amigo, muito obrigado, ó Deus, por nos falar através da Tua palavra. Obrigado por nos mostrar os nossos erros, os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar a orar e nos fazer entender que nós não precisamos nos exibir, que nós não precisamos procurar palavras bonitas, mas o que nós precisamos, Senhor, é conversar contigo e nos abrir para Ti, Pai. E falar, ó Deus, aquilo que nós temos em nossos corações. Pai Santo, a nossa oração neste momento, meu amigo, é que o Senhor esteja dando forças para cada um que já estão perdendo. Que o Senhor possa estar levantando cada um que já está caído. E que o Senhor possa ajudar e nos dar motivação, ó Deus, cada um que ainda tem te buscado, cada um que ainda está firme contigo, para que não venha cair. E que esses que ainda estão de pé possam ajudar e estender a mão e levantar aqueles que já caíram. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Amém e amém, Senhor.